Estamos de volta, conversando com o senador Márcio Bittar, batendo aquele papo aqui com ele. Gente, tem pergunta aqui na tela. Produção, por favor, tem um pessoal participando do programa. Vamos valorizar o nosso pessoal aí que está em casa. Nena Lima. Olá, boa tarde. Gostaria de saber do senador Márcio Bittar o porquê que o ramal Bujari não foi asfaltado este ano. Esse ramal dá acesso à Vila do V e ao município do Bujari, naturalmente. Olha, falei isso no primeiro bloco, mas ele tem a ver com a atitude do ministro Flávio Dino, que mandou suspender todas as emendas do Brasil inteiro. De qualquer maneira, seria difícil concluir este ano. Então, agora, graças a Deus, nós resolvemos o impasse. O Congresso Nacional, numa parceria com o próprio Supremo Tribunal Federal, fez as adequações, os aperfeiçoamentos com os quais eu concordo, para as emendas, seja de relator, seja de comissão, seja individual, seja de bancada, enfim. Então, foram para todas elas. E agora, há 3 dias, o presidente da República sancionou, e essa emenda de 126 milhões, que é de minha autoria, ela está já sem nenhum empecilho, agora é uma questão técnica para voltar a fazer a liberação do recurso. Agora, não só essa obra, todas as outras obras já estão agora, vamos dizer, com a possibilidade de voltar a receber os recursos. Como disse o Astério aqui em Rio Branco também, do Minanel da ABB, do viaduto da ABB, que também é uma emenda minha, é uma parceria com o prefeito Bocalon, meu amigo, e também o mercado Elias Mansur. Então agora resolvemos o impasse. Claro que isso atrasou um pouco o andamento das obras. Mas já está resolvido, né? Elisiário aqui da Custódio Freire, né? Boa tarde, Astério Moreira. Pergunte para o senador Márcio Bittar se é possível colocar uma emenda parlamentar para a construção de uma quadra na Custódio Freire. Não tem área de lazer, não tem área de lazer, sabe? Mas é interessante, a Custódio Freire, estive lá antes de ontem, e é um lugar tão importante, né? É possível sim. Luiz Carlos está perguntando. Luiz Carlos, é possível sim, agora é preciso conversar isso com o governo do Estado, Secretaria de Esporte, né? No caso, o Ney Amorim, ou com a Prefeitura Municipal, o nosso rei, para, enfim, é preciso fazer isso com um órgão, seja a Prefeitura, seja o governo do Estado. Mas é possível sim ajudar. Aí, ó, já tem a questão da garantia também, né? Luiz Carlos também, eu acho que é o mesmo, não sei. Pergunte ao Márcio o que ele acha do golpe perpetrado por Bolsonaro e sua gangue de militares que estão presos. Olha, é a maior fake news de todas. São ministros do Supremo Tribunal Federal insistirem que dia 8 de janeiro de 2023 houve uma tentativa de golpe no Brasil. Golpe sem Forças Armadas, sem coordenação, com estilingue, batom, enfim, isso é uma fake news imensa. A verdade é que se cria uma narrativa para perseguir uma pessoa, que chama-se Jair Messias Bolsonaro. A verdade é que o Bolsonaro teve 28 anos de deputado federal, no momento em que a Câmara viu escândalos terríveis do mensalão, do petrolão, e nenhuma denúncia por todo esse tempo conseguiu colar no presidente Bolsonaro. Ao contrário, na época do mensalão, o ministro Joaquim, falando sobre o que era o mensalão, que arrecadou 400 milhões para comprar parlamentares, e ele fez questão, dava a cabeça dele, de mencionar que o determinado partido em que o Bolsonaro estava, ele, Bolsonaro, teria sido o único a não aderir àquela denúncia. O Pedro Correia, que foi o presidente do partido do qual o Bolsonaro fazia parte na época, ele tem declarações dizendo que o único parlamentar da bancada dele que não aceitou 1 centavo em todo o processo foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, que a única coisa que ele pedia para o partido, do fundo partidário, era uma cota para os selos. O presidente Bolsonaro perde a eleição, uma eleição que claramente o TSE trabalhou por um lado, ele nomeia os ministros das Forças Armadas que o Lula indicou, ele Bolsonaro indica, sai do governo para nos Estados Unidos tentar um golpe aqui no Brasil. Então, assim, isso é uma ilação terrível, e por isso que eu sou contra qualquer tentativa de controle social da mídia e tal, porque isso, no fundo, é a tentativa de caçar liberdades. Eu não posso concordar que ministros do Supremo Tribunal Federal, que promovem uma fake news como essa, eles próprios, eles vão controlar depois o que é verdadeiro, o que é falso nas redes sociais? Não. Então, eu sou contra qualquer tipo de cerceamento, porque você veja hoje, por exemplo, a mídia oficial está quase toda dominada. A Globo, por exemplo, por que ela é lulista? Não é porque ela acha o Lula bonito, não.
É porque a Rede Globo pegou 177 milhões de isenção e em 1 ano e 10 meses a Globo já recebeu de patrocínio do governo federal mais do que os 4 anos do presidente Bolsonaro. Mas tem uma coisa interessante, que eu vi uma mudança de ontem para hoje. Na hora que foi o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciou a propalada contenção de gasto e tudo, essa proposta, que ele falou em taxar quem ganha acima de 50 mil, dá um exército aí contra ele. Aquela história toda. Bom, está respondido, Luiz Carlos, mas eu tenho 2 temas que eu considero importantes para falar com o senador Márcio Bittar. Um é a proposta do governo federal, há cerca de 15, 20 dias, da segurança pública, de uma ação da União com os estados, aqui do seu Tapá. E o outro é aquela questão também trabalhista que envolve, né, a redução da carga de trabalho de 40 para 36 horas, né? Porque na Constituição era 44, já reduziu para 40 e queria esses 2 temas que estão sendo também discutidos. Pois não. Bom, sobre, primeiro foi, acabou de falar. Segurança pública. Segurança pública. Veja, a esquerda ela quer centralizar. Então, na verdade, a proposta do governo federal, com a PEC da segurança pública, na verdade, seria ela tirar poder dos estados e concentrar na sua mão. Eu acho super perigoso. Eu já gravei, inclusive, apoiando os governadores que já se colocaram contra a proposta, principalmente porque, veja, a esquerda, todas as vezes que a gente quer endurecer as leis contra o estuprador, contra o assassino, eles são contra. Estou lá. É a 3ª vez que não me dá a oportunidade de ser parlamentar federal. Então, eles sempre se preocupam muito mais com o bandido do que com a vítima. Dizem, ora, mas então eu vou dar mais poder ainda para essa visão. Além do que, veja bem, o governo federal, a ele, qual é a parte da segurança pública que é mais federal? Vamos lá, no nosso caso aqui, as fronteiras. Sim. O que o governo federal tem feito? Não é só esse, não. Mas vamos dizer esse que está querendo fazer essa PEC. Quer dizer, está tudo aberto. O narcotráfico está completamente dominado, livre. Nós temos aqui no nosso estado, divisa com 2 países que produzem cocaína, Peru e Bolívia. Quer dizer, qual é a ação do governo federal para isso? Nada. Então, e aí ele quer tirar poder dos governos do estado, inclusive com as suas polícias militares. O governo devia se preocupar muito mais num pacote de ações para agilizar a segurança pública, para prestigiar a segurança pública, prestigiar os homens e mulheres que arriscam sua própria vida para defender a nossa. Mas, volto a repetir, não tem iniciativa do governo nenhuma no Congresso Nacional para endurecer a lei. Eu já disse várias vezes, Astério, e vou repetir, também é um tema que eu me debruço sobre ele. Várias coisas contribuem para a diminuição da violência. A família é uma delas, a igreja é outra delas, mas nada se compara à punição. Nada. Em primeiro lugar, o que combate a violência, o que combate o crime e o criminoso é punição. Quando o sujeito está num país que ele sabe que se ele estuprar uma mulher, se ele matar, dificilmente ele vai escapar, e a hora que o Estado pegar, ele vai pagar uma pena longa na cadeia, isso é o primeiro e mais importante inibidor da violência. E isso não tem iniciativa nenhuma no Congresso Nacional. A política humanista, depois da Segunda Guerra Mundial, ela entendeu diferente, né, na maioria dos mas países. Mas eles mudaram. Por exemplo, você pega o caso agora da Califórnia. A Califórnia chegou ao ponto de liberar o assalto de $950. O camarada podia entrar numa loja, assaltar, tomar na cara de todo mundo e levar embora, não podia fazer nada. O que a Califórnia acabou de fazer? Mudou a lei, acabou com isso outra vez. Você pega, por exemplo, a Alemanha, né, que tem um peso na consciência, até a própria Angela Merkel confessou esse peso na consciência do nazismo, que ela patrocinou com Hitler e tal, e claramente com o apoio de 90% do povo alemão. Exatamente. Ela abriu o país dela para os refugiados, principalmente da Síria naquela época. Na primeira eleição que ela teve, ela recebeu um baque, foi a eleição intermediária. O que ela fez? Ela reedita o ato, limitando no país a entrada de refugiados que o país precisava. Então, engenheiro de petróleo, precisa, então deixa entrar. O outro quer entrar. Então, cada um defende, e está correto isso, seu interesse nacional. Então, eu acho que, no caso da segurança pública, não dá. E a visão humanista, ela não é da esquerda. A visão humanista é como achar que, por exemplo, as políticas sociais são a origem da esquerda. Não, ao contrário, quem é que não se lembra? O Lula dizia do Fernando Henrique Cardoso que aquilo era política populista, que ele estava comprando voto, quando o FHC criou o Bolsonaro.
Na verdade, foi uma Bolsa sugestão isso, do Fundo Monetário Internacional, né? Na verdade, A bolsa, é, as bolsas, né? Que eles veja, queriam compensar por causa da a- concentração de renda, né? como A é que pobreza. como é que o Estado, criado pelo homem, como é que ele passa a adotar políticas de atenção, né, aos desvalidos, aos infortúnios, ou também as catástrofes? A origem disso é religiosa. Quem levou essa visão humanista para o Estado foram os religiosos. Não foi a esquerda nem a direita. E tal. E aí alguém tenta se apropriar disso. Mas no caso da segurança pública, eu estou, e já me solidarizei, em apoio à posição dos governadores do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. Tarcísio, ele assimilou, mas quer discutir mais propostas, né? O Sul e o Sudeste, Governador de São Paulo. os 4 estados do Sudeste, incluindo um mais à esquerda, que é do Espírito Santo, e os 3 do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles têm lá um consórcio deles. Se reuniram a semana passada, final de semana agora, né, e anunciaram a posição contrária à PEC. E o Centro-Oeste também, o governador Rido do Mato Grosso do Sul, o governador Caiado do Centro-Oeste, eu concordo com eles. Eu acho que não é possível você tirar mais poder ainda dos entes federais, até porque seria um contrassenso de outros que já tem no Brasil, você tirar poder dos entes federados. Então, a questão trabalhista, que teve a deputada Érica apresentou aquela proposta, todo mundo correu, inclusive os 8 deputados federais do Acre já subscreveram ali. Ela tem um apelo muito forte, trata de redução de carga de trabalho, né? Já a Constituição já previu uma redução, aconteceu. Olha, e alguns países estão vivendo essa experiência. Qual é a sua visão? Eu acho perigoso, acho muito perigoso. E vou lhe dizer o que alguns amigos comentam, amigos não, colegas, né, no Congresso Nacional, que comentam, pessoal mais da direita, deixa aprovar, porque isso vai arrebentar com a economia brasileira e o problema é do governo do PT que está aí. Só que eu não consigo ser assim. Vou repetir. O que alguns colegas meus, que são da direita, comentam, né? Aprova isso aí. Isso vai ser um negócio que vai quebrar a economia brasileira, né? E o governo do PT que se lasque e tal. Só que não é a economia do PT, é a economia do Brasil. Então eu acho uma proposta perigosa. Mas teve muitos segmentos da direita que correram para apoiar. Né? Bom, deputados, senadores. Como eu estou te falando. Publicamente, se manifestando. Você tem colegas, inclusive do Acre, que são da direita, que já disseram isso a mim. Márcio, eu vou me indispor. Quer dizer, um eleitor? Mas aí o cara lidera o liderado, né, Márcio? Que é diferente de você. Porque então, eu sei que você aqui, como diz o Luiz também na coluna dele, o cara pode nem gostar das posições do Márcio, mas tem que aceitar e assimilar, entender que ele é um cara que tem posição. Eu acho que o Brasil não está preparado para adotar carga horária de europeu. Então, hoje são 6 por 1, eles querem fazer 4 por 3. Eles trabalham 4 dias e param 3. Vamos lá. O setor... Mas é isso. Então, eu não consigo ser assim. Não, deixa explodir, porque é o governo do PT. Então, vai explodir o Brasil. Veja bem, o setor que mais emprega, disparado, é o setor de serviço. O que é setor de serviço? São bares, restaurantes... Hotelaria, eu lembro, hotelaria, domésticas. Eu lembro, o Astério, quando veio a pandemia, que fechou... Né? Teve gente que disse, mas também a pessoa quer ir para o salão de beleza, a pessoa quer ir para o restaurante. Sim, você está pensando apenas no dono. Sim, você tem que ver quantas famílias vivem trabalhando em bares, em restaurantes, em salões por aí afora. Supermercados. Comércio. Então veja, o setor que mais emprega nem é a área rural, nem são as indústrias. O setor que mais emprega é o setor de serviço. Bom, como é que você vai fazer numa farmácia que vai ter, então, que ter outra equipe? Então, uma equipe trabalha, ele vai ter que empregar mais gente. Então, isso vai encarecer a folha de pagamento dele. Como é que ele vai fazer? Ele pode chegar no ajuste de redução de carga tributária, de composição, o governo não quer, o governo está querendo aumentar a carga tributária. Não vai abrir mão, né? Então, é uma proposta perigosa, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso, mas ainda não tem ninguém que queira publicar. Então, ele atinge a economia brasileira e eu acho que o Brasil não está preparado para isso. Claro que, demagogicamente, a coisa melhor que tinha era eu chegar aqui, beleza, estamos juntos, vamos trabalhar só... Tem um forte apelo popular. Vamos trabalhar só 4 dias na semana e folgar os outros 3. O problema é que alguém vai ter que pagar a conta. Então, eu estou dando o caso de farmácia, estou dando o caso de restaurantes, de hotelaria. Então, se você diminui, em vez de trabalhar
E outra coisa, Astério, vamos combinar, eu tenho 61 anos de idade. Eu trabalho e cuido da minha vida desde 14. O trabalho que eu tive que dar para minha mãe foi até 14 anos de idade. De 14 anos para frente, eu fui trabalhar na roça com meu pai. Meu irmão tinha calo em todos os dedos, rachando estaca. Você sabe o que é isso? Sei. Rachar estaca, aquela marreta Meu de 10 Deus, nem quilos. diga. É, o negócio de transmissão de doido. E de 14 anos para cá, eu parei de dar trabalho e ajudo. Construir família, tenho 4 filhos, hoje casei de novo. E estou animado com 61 anos de idade. Quer dizer, então assim, sabe, essas propostas de vamos parar de trabalhar quase, vamos trabalhar só 4 dias na semana, enfim, acho que o Brasil não está preparado para isso. É uma atitude que, se acontecer, arrebenta com a economia. E milhares de donos de pequenos hotéis, pousadas, bares, restaurantes, farmácias, postos de combustíveis e tal, a despesa deles vai aumentar. E claro e evidente que eles vão repassar isso para quem? Para o consumidor. Então, com isso, você sobe a inflação. Então, agora, como eu estou te falando, né? Se eu fosse mudar, só que você não muda a personalidade, né? Rapaz, vamos aprovar, é do governo do PT, a gente aprova isso aí, eu fico de bem aí com a Seria turma uma aqui. irresponsabilidade, né? Mas eu não sou assim. Com as pessoas. Senador, quero agradecer a sua vinda aqui mais uma vez. Gazeta Entrevista, estamos abertos aí para a conversa. Eu que te agradeço, Astério, é um prazer revê-lo. Com certeza é a minha última participação no ano, então eu quero aqui mandar um abraço carinhoso, desejar Feliz Natal para todos que estão nos assistindo, Feliz Natal para as famílias. Só um minuto, Opa. um minuto, acho que nós vamos continuar a conversa. Ah, é? Pode ser? Pode, A claro. produção está me orientando aqui, dizendo, não, você pode fazer mais um bloco, senador Márcio Bittar. Eu até gostei, Vai embora. porque tem mais assunto aqui para a gente conversar, tá bom? Bora. Mas é intervalo? É o intervalo? Então eu volto para o terceiro bloco, porque nós vamos falar de engenharia política. Você sabia que o senador Márcio Bittar tem a fama de ser engenheiro político? Aquelas composições, vamos para cá, vamos para esse partido, junta esse com esse aqui. Tem um bocado de deputado estadual eleito federal também com a engenharia dele. Depois do intervalo a gente discute sobre isso. Já, já.